Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, presentes na nossa casa de oração. Mais uma vez, é uma felicidade enorme e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade estar aqui de novo para dividir com vocês o ensinamento do Mestre Jesus através dessa abençoada doutrina espírita que Kardec nos trouxe. Peço o amparo, o auxílio e a permissão dos mentores dessa casa e do meu mentor espiritual na exposição da noite de hoje. Então hoje vamos falar sobre o homem de bem, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Sede Perfeitos, no item 3, o homem de bem. Kardec começa nos mostrando, elencando vários atributos que fariam com que o homem fosse um homem de bem. Então ele começa nos dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara que lhe fizesse. Então aqui a gente já começa vendo os primeiros atributos do homem de bem que Kardec elencou, que seria cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E como é cumprir essas leis na sua maior pureza? O amor e a caridade, que foram trazidas por o próprio Jesus como a base da nossa caminhada nessa terra, são tão importantes que ele deixou claro que são tão importantes para a nossa vida, que a pessoa que segue essas leis, que cumpre a caridade e o amor, ele precisa questionar a si mesmo se realmente a intenção dele não é superficial. Como ele põe aqui, interroga a própria consciência sobre os seus atos. Ele pergunta àquele que praticou, a lei de amor e caridade, pergunta se violou essa lei, se no fundo não praticou o mal, se no fundo essa lei não foi praticada com algum interesse, se no fundo essa lei não foi praticada por vaidade ou por orgulho, se ele fez todo o bem que ele podia quando praticou-a, se ele desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, porque quando a gente despreza uma ocasião de ser útil, a gente não está agindo conforme a lei de Deus, a gente está sendo ou egoísta, provavelmente egoísta. Se ninguém tem qualquer queixa dele, mas não pelo fato de se sentir magoado ou menosprezado porque alguém tem alguma queixa contra mim, mas por saber que eu não fiz nada de errado porque eu houvesse essa queixa. E, enfim, se fez ao outro tudo o que desejara que ele fizesse, ou seja, o mandamento do Cristo, fazer ao outro o que queria que vos fizesse. Esse homem de bem, depois de todos esses questionamentos, se fez corretamente, sem segundas intenções, se ele cumpriu essas leis todas sem segundas intenções, sem egoísmo, sem vaidade, ele também vai depositar em Deus a fé, a sua fé, na bondade de Deus, na justiça e na sabedoria de Deus. Sabe que sem a permissão de Deus nada acontece e se ele submete à vontade em todas as coisas. Então ele entrega nas mãos de Deus todas as suas atitudes, os seus pensamentos, conceitos, sentimentos, porque ele sabe que sem a autorização, a permissão de Deus, nada disso seria possível. E Deus, nos seus atributos, como está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 13 e em diante, quando se fala dos atributos de Deus, se coloca lá que todos os atributos de Deus são substantivos. Deus é a sabedoria, Deus é a bondade, Deus é a inteligência, Deus é a benevolência, Deus é a caridade. E quando Ele nos fez, Ele colocou em nós a essência desses seus substantivos para que nós os desenvolvêssemos como adjetivos. Então Ele colocou em nós
essência a sua essência da bondade, para que nós trabalhássemos para ser bondosos. Ele colocou em nós a essência da caridade para que nós trabalhássemos e nos tornássemos caridosos, para que nós trabalhássemos e nos tornássemos inteligentes, para que nós trabalhássemos e nos tornássemos sábios. Né? Então, todos os atributos de Deus são substantivos. E nós temos que trabalhar para que esses substantivos se desenvolvam em nós como adjetivos. Outro atributo do homem de Deus é que ele tem fé no futuro. Nessa razão, porque ele coloca os bens espirituais acima de todos os bens materiais. Aqui nessa figurinha a gente vê bem, né? O coração ou os bens materiais. Se ele tem fé no futuro, que foi o que a gente estava falando até agora, né? Aquele desenho que tinha aqui, da vida depois do túmulo, se ele tem a certeza dessa vida após o túmulo, ele não vai se preocupar com isso aqui. Porque ele sabe que isso aqui vai ficar, isso aqui não vai junto. Ele vai se preocupar com isso. Porque isso aqui vira patrimônio do espírito. E quando ele volta para a pátria espiritual, isso aqui vai junto. Isso aqui fica tudo. O próprio Jesus dizia: não entesourai para vós tesouros que a traça rói e o ladrão desenterra, que são os bens materiais, as conquistas, o ter e não o ser. Então, olhem para vocês tesouros que as traças não roem e que os ladrões não desenterram, que são os nossos sentimentos, atitudes, pensamentos e conceitos. Esse homem de bem também sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores e decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Até esse senhorzinho aqui é o maior exemplo de aceitação e de fé que existe no Velho Testamento, que é o Jó. Jó passou por todas as atribulações que Deus colocou a ele, tirou dele todas as coisas, e ele manteve a sua fé, manteve a certeza de que Deus proveria a ele na hora da necessidade. Como dizem, ele não foi muquerela, ele não murmurava, não queixava, não reclamava e não lamentava. Ele simplesmente aceitava, porque ele sabia que Deus, em sua bondade, sua sabedoria, em sua benevolência e justiça, em algum momento supriria as necessidades dele, faria com que ele voltasse a ter a vida que ele tinha antes de iniciar essas atribulações. E esse homem de bem, também possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Ou seja, ele faz o bem simplesmente porque ele sabe que fazer o bem é o certo. Ele não faz o bem porque está escrito em algum livro, em algum compêndio, em alguma receita que tem de fazer o bem. Ele não faz porque a sua razão diz que fazer o bem é o certo. Ele faz porque o seu coração, a sua emoção, a sua consciência lhe diz que fazer o bem é o certo, sem esperar retribuição. Ele retribui o mal com o bem. Ele não retribui o mal com o mal e também não retribui o mal por nada. Ele retribui o mal com o bem. Ele faz questão de que todo mal que chega a ele retorne como um bem, porque toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Outro atributo do homem de bem é que ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta. Ele se sente feliz por ajudar os outros, não na ideia de que vai receber alguma recompensa, mas sabendo que isso vai trazer alegria para os outros, né? No fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si próprio. É para cuidar dos interesses de outros antes do seu próprio interesse. Ou seja, fazer ao outro o que gostaria que fizesse a mim. Já o egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O egoísta, quando ele vai tomar alguma atitude que aparentemente é boa, ele sempre toma essa atitude pensando: o que eu vou ganhar com isso? Será que eu vou fazer o bem para ele e ele depois vai ficar falando bem de mim para os outros? Isso vai me trazer vantagens. Esse é o pensamento egoísta.
contrário ao pensamento altruísta do homem de bem. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça, crença, porque todos os homens são como irmãos. Aqui a gente vê dois exemplos, né, de homens e mulheres de bem, que levam isso a sua seu mais alto grau de entendimento, que foi Frei Damião e Irmã Dulce. Tá? A gente vê ali ele tratando a todos de maneira igual, sem distinção de raça e de crença. Eles atendiam a todos com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo carinho. O homem de bem também vai respeitar nos outros as convicções sinceras e não vai lançar anátema aos que como ele não pensam. Tipo, o cara não pensa como eu, ele é um coitado, ele é burro. Não, ele pensa da maneira como ele pensa porque o momento dele é esse. Né? Jesus dizia que veja quem tem olhos para ver e ouça quem tem ouvidos para ouvir. Mas quem não tiver ouvidos para ouvir não quer dizer que não está ouvindo outra coisa, que no momento dentro do seu grau de entendimento é o possível para que ele ouça. Né? Então ele se vai respeitar todas as convicções. E aqui a gente vê, né, todos os pensamentos religiosos, né? Tem um cristão, tem um muçulmano, tem uma candomblé, o barbudo ali é um judeu, budista, indígena, hinduísta e um evangélico. Todos eles se respeitando dentro de suas diferenças e de suas igualdades. Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando o pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece clemência do Senhor. Ou seja, como dizia Paulo, aliás, lá no Evangelho, quando eu pratico o bem, mas nos meus pensamentos são maus, há uma falsa aparência de bem, porque para praticar o bem é necessária uma ação da vontade. E para não praticar o bem, basta que eu cruze os braços. Então para praticar o bem, é preciso que haja uma ação da vontade. O homem de bem não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Ou seja, não guarda ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Porque, a exemplo de Jesus, ele perdoa todas as faltas. É benevolente com aqueles que o afligem, que o agridem. Né? Os três mandamentos principais, né? As três atitudes ante as vicissitudes da vida que Jesus pregava, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se nós formos ver, as três frases nos trazem três verbos diferentes, né? Bendizei os que vos maldizem, ou seja, retribuir o mal com o bem. Ele está falando mal de mim, eu não vou falar mal dele, eu vou falar bem dele, né? Fazer o bem aos que vos odeiam. Mesma coisa, se ele me odeia, eu não vou odiá-lo, eu vou amá-lo, né? Que é o que Jesus nos ensinou. E orar pelos que vos perseguem e caluniam. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando ele traz o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, aliás, ele nos coloca, por exemplo, que devemos ser pacíficos. A terceira bem-aventurança, né, devemos ser pacíficos. E na sétima ele diz que devemos ser pacificadores. Ser pacífico é a mesma coisa que ser pacificador? Não. Ser pacífico é aquele que aceita calado e não reage aos seus agressores, aos seus detratores. Já ser pacificador é aquele que leva
a paz, leva o bem, é aquele que trabalha em favor de levar o bem ao outro. O homem de bem também é indulgente às fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Como diz no Pai Nosso, né, perdoa conforme aqueles que perdoa os meus pecados, da mesma maneira como perdoa os meus ofensores, da mesma maneira como perdoa aqueles que me ofendem. Se eu tenho de ser indulgente com o outro, é porque eu sei que mais cedo ou mais tarde eu também vou precisar da indulgência de alguém. Porque o ser humano, encarnado nesse plano espiritual, nesse plano material, aliás, ainda em estágio de evolução, imperfeito em muitas coisas, em trabalho de perfectibilidade, né, para buscar os adjetivos que Deus quer que nós tenhamos, mais cedo ou mais tarde eu vou errar. E se eu vou errar, eu gostaria de ser que alguém fosse indulgente comigo. Então, que eu seja indulgente com o irmão também, para merecer essa indulgência. O homem de bem também nunca fica contente em apontar os defeitos do outro e nem de evidenciá-los. Porque se na minha posição, se eu estou em uma posição de chefia e sou obrigado a chamar a atenção de alguém por algum erro que ele cometeu, eu não vou chamar na frente de todo mundo para que essa pessoa seja humilhada e espizinhada. Eu vou chamar ele no canto e vou falar só para ele, na intenção de que ele aprenda com essa advertência e não faça isso de novo. E não vou jogar na frente de todo mundo o erro dessa pessoa para que ele seja espizinhado e diminuído. O homem de bem também estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Ou seja, incessantes esforços em melhorar. O verdadeiro espírita, que é aquele que está trabalhando para a sua evolução, todo dia sabe que hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Hoje eu vou ter atitudes melhores do que as que eu tive ontem, porque com as que eu tive ontem eu aprendi. E aí posso hoje trabalhar de uma maneira melhor e seguir sempre na minha evolução. Ele também se liberta do orgulho, porque ele não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às expensas de outrem, aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que deseja seja proveitoso aos outros. Ou seja, ele não vai se envaidecer perante os outros. Eu sou mais bonito, eu falo, minha voz é mais bonita do que a do outro, meu cabelo é mais bonito que o do outro. No meu caso não é realmente. E ao contrário disso, ele sempre vai ressaltar as qualidades do outro. Eu vou ressaltar, a minha voz é até bonitinha, mas a dele é melhor. Até que eu sei bastante coisa sobre tal matéria, mas ele sabe muito mais do que eu preciso aprender com ele. Então essa é outra atitude do homem de bem. Ele também não se envaidece com a sua riqueza, nem com as vantagens pessoais, por saber que tudo que ele foi dado nessa vida de material pode lhe ser tirado. Aquele exemplo daquela balança que tinha antes, né? Aquela balança onde estavam os bens materiais, vão ficar todos, em algum momento todos vão ser perdidos. Outra coisa também, ele usa e não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que ele é apenas um fiel depositário desses bens materiais. Eu não sou realmente dono, proprietário desses bens materiais, porque quando eu for me despedir desse mundo material, eu não vou levar eles junto. Então eles estão só como um empréstimo para que eu faça o melhor uso possível deles nessa vida, nessa encarnação, nessa existência. E quando finda essa existência e retornar à casa espiritual, me será tomado conta de todo o bem ou mal que eu fiz com esses bens, né? Se a ordem social me colocou numa posição de mandar em outros seres e outros homens,
eu vou tratá-los com bondade e benevolência, porque eles são iguais perante Deus. O fato de eu ser chefe de alguém não quer dizer que eu seja melhor que essa pessoa. Perante Deus todos nós somos iguais. Eu não vou usar essa autoridade para espizinhar, para esmagar essa pessoa, e sim para poder levantar a moral deles. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então vou fazer com que essas pessoas me respeitem pelo fato de eu ser o chefe deles, e não que eles me temam por ser chefe deles. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Ou seja, se ao contrário, em vez de chefe, eu sou um subalterno, eu vou fazer o melhor possível, porque eu sei que a minha posição de subalterno faz parte da minha evolução também. Então eu vou cumprir da melhor maneira possível as minhas atribuições como subalterno. Também para não complicar a vida daquele que está na posição de superior, né? E finalmente esse homem de bem vai respeitar todos os direitos dos seus semelhantes, dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Ou seja, fazer ao outro o que queres que façam a ti. Vou respeitar sempre todas as posições, os entendimentos, os conceitos, os sentimentos, as ideias do outro. Posso até discutir, tentar trabalhar para ver se as pessoas entendem ou não de outras maneiras, mas sempre respeitando o entendimento de cada um. Assim não ficam enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então essas atribuições que foram elencadas agora não são todas as que vão fazer um homem de bem, são apenas algumas. Mas se a gente trabalhar para que essas já façam parte da nossa vida, já estamos no caminho de ser um homem de bem, né? E aí vem a pergunta: é possível nos tornarmos homens de bem ainda nessa existência? Nessa vida? Aí eu botei aquele exemplo ali, da sementinha. A sementinha bem pequenininha lá, colocada na terra, sendo regada, vai crescendo e vai se tornando essa grande árvore aqui. A árvore é diferente da semente? Não. Dentro daquela pequena semente já existe essa árvore aqui latente. Assim também dentro de nós, enquanto nós, pequena semente, dentro de nós já tem latente o homem de bem, que Cristo quer que a gente seja. E aí regando essa pequena semente com o conhecimento, com o estudo, com a religião, com a ciência, com a filosofia que a própria doutrina espírita nos traz, nós vamos desenvolvendo os nossos atributos até nos tornarmos homens de bem. Pode ser numa encarnação, pode ser em 2, pode ser em 10, pode ser em 50, pode ser em 1000, mas todos nós já temos latente dentro de nós o germe, o cerne desse homem de bem já colocado lá dentro. Mas o mais importante é que a gente nunca desista, que a gente continue sempre a nossa jornada, a nossa caminhada, utilizando as ferramentas que Deus nos colocou nas nossas mãos, que o Cristo nos trouxe, no nosso caso, a doutrina espírita, colocando sempre em uso os atributos e as ferramentas que Ele nos trouxe, para que a gente possa seguir na nossa jornada. E aí, certamente, um dia nós conseguiremos chegar a ser homens de bem. Até trouxe um exemplo de uma filósofa contemporânea que nos ensina: nunca desista, continue a nadar sempre. Essa aqui é um exemplo de persistência, né? Mais perdida ela estava, mais ela continuava nadando, tentando descobrir onde é que estava o Nemo. Isso aqui é um exemplo. Continue sempre a nadar, não desista jamais. Busque sempre o seu caminho para ser o homem de bem. Muito obrigado a todos pela paciência. Espero que o entendimento tenha sido satisfatório. Fique com Deus, que Jesus os proteja, os fortaleça e que Maria os abençoe. Boa noite, muito obrigado.